Fala aí, Clubbers, bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio. Eu sou o Bruno do Clube do Investimento USA. Aqui nesse canal a gente traz para vocês informações para você se transformar num investidor, num trader mais sofisticado de sucesso, para ter sucesso aqui nesse mercado, o grande, maravilhoso, gigantesco, rentável mercado americano. Por isso, fique com a gente, porque esse canal e esse vídeo foi feito especialmente para você. O vídeo de hoje eu vou estar falando sobre um assunto super importante, diversificação. E vou estar ensinando para vocês, o vídeo de hoje tem um flavor um pouquinho diferente, que eu vou estar ensinando para vocês, apresentando para vocês ETFs que te dão exposure ao mercado, que te diversificam dentro do mercado, mas para setores específicos da economia. Por isso, fique até o final. Esse vídeo vai ser um vídeo que eu tenho certeza que vai te ajudar pra caramba, vai ter informações aqui que você não encontra em outro lugar. Tem muita gente falando sobre o mercado americano hoje, virou moda, mas pouquíssimas pessoas que vivem e operam esse mercado, como esse que vos fala, que já faz isso há 18 anos. Por isso esse vídeo é fundamental para te ajudar a diversificar e crescer seu portfólio. Vai valer por um curso, de tão bom que vai ser o conteúdo. Então fica comigo até o final. Vamos lá. Que diversificar o seu portfólio é uma coisa super importante para você ter sucesso. Como investidor de longo prazo aqui no mercado americano, isso não tem a menor dúvida, ou qualquer outro mercado, isso não é um ponto de debate. Todos os investidores sérios de sucesso concordam que você precisa diversificar. Existe aquele ditado, pelo menos aqui, que você não coloca todos os seus ovos na mesma bacia ou no mesmo basket, que você cair e quebra todos os ovos. Então, o que você faz? Você diversifica, é um princípio bastante simples, fácil de você entender. Obviamente que, como tudo no mundo dos investimentos, esse princípio precisa de contexto, porque existe um problema gigantesco com diversificação, que é over-diversification, onde se diversifica demais, você acaba tirando para tudo quanto é lado. Esse é um tema que eu gosto de trazer bastante, de reiterar para todos vocês aqui, para nossa comunidade no Clube do Investimento, nos cursos, tudo que eu faço, porque virou um lugar comum, ficou dito, redito, explícito, mas geralmente não contextualizado. Então as pessoas elas acham que elas estão fazendo um excelente negócio de comprar muita coisa, diversificar demais, atirar para tudo quanto é lado. E você fazendo isso, você pode cair nessa armadilha terrível de você estar comprando, você está diversificando tanto que você está comprando coisas de qualidade duvidosa ou de qualidade baixíssimas que não vão te dar os retornos. Então, quando você diversifica demais, você pode ter nesse bolo, right? Nesse conjunto gigantesco de pessoas que têm 60, 70, 80 estoques. Você tem nesses todos, talvez 10 ou 12 ou 15 ou 18 no máximo. Geralmente é o número, pelo menos é o número que eu considero o mais aceitável, alguma coisa entre 15 e 20 ativos diferentes no seu portfólio, te deixa bastante diversificado e te mantém dentro de uma, eu diria assim, numa bolha de qualidade. Então, você começar a diversificar igual um maluco não é a melhor solução. Você pode diversificar de um jeito bastante simples. Eu já fiz um vídeo, vou deixar o link aqui na descrição, de como você pode diversificar através dos índices, os ETFs, perdão, que acompanham os índices, como o VO, como o SPY, como o Nasdaq Triple Qs, como o IWM e como o DIA, do Dow Jones. Então, eu já fiz esse vídeo, já trouxe para vocês as informações, como você consegue diversificar de um jeito bastante broad. Quando você compra o S&P, por exemplo, um ETF do S&P 500, VO, o SPY, eu expliquei que o VO é um ETF que tem um custo operacional mais baixo, você está se expondo às 500 maiores empresas do mercado americano, é uma coisa muito boa, tem um retorno histórico muito bom, a gente já sabe disso. Se você nunca viu meus vídeos, eu repito aqui para você que você tem um retorno histórico quando você investe no S&P 500 de 10%, se você se manter investido por 10 anos. Como é que isso funciona? Isso quer dizer que o S&P vai te dar um retorno de 10% todo ano? Obviamente que não, mas ele te dá um retorno médio para quem investe para longo prazo de 10%, ou seja, vão ter anos que vai dar mais 25%, outros anos vão dar menos 10%, e você vai, quando você faz esse balance, você consegue ter uma média. Isso tem sido a média desde da criação do S&P, então você tem dezenas e dezenas e dezenas de anos de comprovação, investimento bastante sólido, um bom investimento. Mas, de novo, as 500 empresas que compõem o S&P 500 são todas sensacionais, maravilhosas, sabe, as melhores das melhores das melhores empresas? Não. Obviamente que dentro desse universo das 500, obviamente que elas têm uma razão para estar lá, são das 500 maiores. Você não se torna um dos maiores, um dos 500 maiores por nada. Precisa de alguma coisa por trás disso.
Mas, obviamente, que dentro das 500 tem empresas que são maiores, tem empresas que são melhores, tem empresas que são mais rentáveis, tem empresas que têm um histórico de rentabilidade, de crescimento, de estabilidade, de pagamento de dividendo, por exemplo, mais sólido. Então, você pode sim, tem muita gente hoje que fala sobre o mercado e eles têm medo de o que eles chamam de cherry picking, de selecionar estoques. E eu entendo esse medo. Esse medo vem de falta de conhecimento, falta de experiência. E quando uma pessoa fala assim, olha, você deve diversificar e comprar bastante ETFs, mesmo que eu não concorde totalmente, porque eu acho, sim, o investidor sofisticado, quem realmente trabalha nesse mercado, quem vive esse mercado, quem estuda, pode criar ferramentas para você selecionar bons estoques. E por incrível que pareça, não é tão difícil assim, é trabalhoso. Por isso que eu ensino isso pelo menos nos cursos e na comunidade do Clube de Investimento, eu tento ensinar isso para todo mundo que faz parte, os clubbers. Mas, se essa não é a sua praia, se você não quer se dar esse trabalho, você tem que entender que, obviamente, que com esse trabalho, com esse conhecimento, com essa experiência, você realmente tem retornos melhores, está provado historicamente também, mas você pode simplesmente diversificar, você pode comprar ETFs, e é exatamente sobre esse assunto que a gente vai estar falando hoje, a gente vai estar respondendo a pergunta que você sempre fez, mas nunca teve coragem de perguntar, você sempre teve, mas nunca teve coragem de perguntar, Bruno, quais são os Spider ETFs que me dão exposure para itens específicos, para setores específicos da indústria dentro do mercado americano? Você já fez essa pergunta? Eu sei, ninguém nunca faz essa pergunta. Mas, como eu sempre digo, as pessoas não sabem o que elas não sabem. E quando você descobre uma coisa nova, quando você aprende uma coisa nova, que vai te dar uma vantagem técnica em relação à grande maioria das pessoas que não sabem, isso que vocês vão aprender nesse vídeo aqui, vai te ajudar a diversificar de um jeito mais específico, dentro das suas características, dentro do que você gosta. Se você está estudando, ou se você tem estoques, ou você está procurando estoques de um setor específico da economia, esse vídeo vai te ajudar pra caramba, porque vai te mostrar sem você precisar fazer uma seleção específica de um estoque. De novo, eu quero frisar isso, pessoal, para vocês entenderem. Fazer uma seleção específica de um estoque está muito relacionado com risco, gerenciamento de risco e compreender risco. Se você comprar um ETF, por exemplo, que tenha, não vou falar o ETF, o S&P de 500, vamos falar algum que tenha 300 ou 250 estoques dentro dele. Ou mesmo 100. Então você vai estar se expondo a vários estoques dentro desse ETF. E obviamente isso é um compromise, compromise, eu nunca consigo traduzir para português. Mas você tem que fazer um balanço, uma zona, um equilíbrio, ou seja, você está comprometendo performance, você não quer selecionar os melhores, porque você tem um risco de você não acertar, ou dos melhores não ter a performance tão boa num período de tempo. Vamos supor que você está fazendo isso por um período de tempo mais curto. Porque quando você escolhe os melhores, no long run, já está mais do que provado, você escolhe os melhores estoques, com os melhores fundamentos. Os fundamentos são os melhores, as melhores indústrias, com mais rentabilidade, sempre dá certo. É inevitável que dê certo. Vamos supor que você quer, eu não quero cherry pick. Então você está comprometendo os resultados que você teria, performance, pela essa diversificação. E it's ok, não tem problema isso. Agora, quando você seleciona específicos, você está correndo mais risco. E se você tiver um portfólio, em vez de 20 estoques, como eu considero, entre 18 e 20, e você escolher só 5, você está correndo mais risco. Vamos supor que esses 5 tenham alguma coisa aconteça e esses 5 não tenham performance, ou mesmo 2 ou 3 que você tem uma quantidade menor. Você está correndo risco dos seus retornos não serem satisfatórios. Mas, se você acertou os 5, se você fez uma boa seleção, se você tem 5, e você realmente comprou os melhores dos melhores, obviamente você vai ter um retorno muito maior do que a pessoa que comprou um ETF, que vão ter esses 5, mas dentro desse ETF, ou dentro desse tipo de diversificação, ou desse portfólio que você selecionou, você vai ter outros, 60 que não são grandes coisas, 20 que são mais ou menos, alguma coisa do tipo. Então, essa aqui é a ideia geral. E por que eu estou falando do XL? Não é XL igual o Honda, quem gosta de moto do Brasil lá dos anos 80, não é isso. Mas existe um grupo de ETFs do Spider que são específicos para setores da economia. E eu vou trazer para vocês aqui, Tcharam, isso que vai ser o grande barato desse vídeo, vocês vão gostar. 9 deles com setores específicos. Eu vou explicar os setores, o que eles são, vou mostrar para vocês os estoques que estão compostos, os dividendos, porque todos pagam dividendos, claro, obviamente que uns melhores, outros não tão bons, e você vai entender que você vai ter mais ferramentas no seu toolbox,
mais bala na sua agulha, eu não sei qual é o tempo que eu deveria usar para isso, mas você vai ter mais recursos para fazer sua diversificação dentro das suas características pessoais. Talvez você não queira simplesmente diversificar num índice como o S&P, ou Nasdaq, ou Russell 2000, whatever. Você pode cherry pick, mas não especificamente estoques, você vai estar cherry picking ETFs de setores específicos. Vamos a eles. There we go. Agora você consegue ver melhor. Vamos começar a lista dos 9 que eu selecionei para vocês do XL. São todos XL, então vai ficar fácil. Obviamente que existem outros, mas eu trouxe esses porque são os mais conhecidos. E porque vai ser fácil de você memorizar. Então acho que vai ajudar bastante. Praticamente te ajuda, porque a gente está falando de coisas específicas. Nada subjetivo aqui, bastante objetivo. Mas também fica fácil de você memorizar. Você vai conseguir associar esse XL com a letra associada com o setor específico da economia. E o primeiro que eu trouxe para a gente é o XLL-XLI, que é o ETF do setor de energia. Aqui, que é trade no mercado americano. Vou abrir logo um parêntese para vocês entenderem. Quando eu falo de índices, quando eu falo de ETFs, e quando eu falo de mercado americano, não pensem vocês que todos os estoques que vão se compor, os ETFs, vão ser estoques de empresas americanas. A maioria das empresas americanas, yes. Por quê? Porque os Estados Unidos existe assim, um bairrismo muito grande, um clubismo muito grande no mercado americano. A resposta é não. Não tem nada a ver com isso. É porque as empresas americanas tendem a ser as maiores dos seus setores. Não é clubismo, não é bairrismo. O mercado financeiro não tem pátria. O mercado financeiro não tem bandeira. O mercado financeiro tem um desejo somente, que é gerar profits, de crescer e de fazer mais dinheiro. As empresas precisam fazer mais dinheiro para os seus acionistas. Então não tem bairrismo, não tem clubismo. Vocês vão ver algumas empresas, eu vou mostrar para vocês, dentro dos ETFs, que não são empresas americanas, mas como são exponenciais nos seus setores, elas compõem algum desses ETFs. Então não pense mercado americano como você pensa. Por exemplo, o mercado brasileiro é muito mais limitado. Por exemplo, grandes empresas mundiais estão aqui no mercado americano. Algumas empresas estão também no Brasil, obviamente, multinacionais. Por isso esse termo multinacionais, elas não estão dependentes de uma nação, elas não fincaram a bandeira de um país e falam assim, a gente aqui, daqui a gente não sai. Não, elas expandem, porque elas estão querendo continuar expandindo, continuar gerando retornos. Então, fechando parênteses, vamos lá. XLE é o ETF do setor de energia. Então, quando eu falo XLE, é exatamente isso. Você tem o símbolo de uma empresa qualquer, você escreve lá XLE e vai mostrar para você. Eu estou usando o yahoofinance.com, é um site gratuito. Você pode, tem bastante informação gratuita e você pode ver rapidinho. Deixa eu só dar uma introdução rápida sobre esse tipo de site como o yahoofinance.com, cnbc.com, a MarketWatch, a Seeking Alpha, tem um monte que você pode e que vão te dar acesso a informações gratuitas. Obviamente que eles têm a versão paga, e na versão paga você tem muito mais conteúdo, mas já dá para você ter uma ideia. O setor de energia, o XLE, ele está agora para trade, a gente está gravando esse filme no começo de abril, 1º de abril de 2023, está trading por volta de $82. Olha que interessante, eu mostrei para vocês o gráfico de 5 anos, então você vê que ele teve um crescimento, mesmo que esses ETFs, vocês têm que entender que eles vão variar em crescimento, eles são de setores específicos da economia, que vão ter performance diferente dependendo do ciclo econômico que a gente está vivendo, como eles passam pelo ciclo econômico, mas o XLF, vocês podem ver que ele tem assets de mais de 39 bilhões de dólares. E ele tem um yield, um retorno, um ETF, vocês estão querendo saber, mas eu quero, você falou sobre dividendos, e todo mundo quer saber sobre dividendos hoje em dia. Eu já fiz alguns vídeos falando sobre dividendos, você precisa entender, não me compre, aliás, você faz o que você quiser com o seu dinheiro. Esse vídeo aqui é para fins educativos, eu não faço recomendação, não estou recomendando nenhum desses ETFs, eu só estou trazendo para vocês ficarem aware, para você saber que existe. Se você quiser comprar ou não, you need to do your own thing, você tem que fazer seu research, se sentir confortável para você tomar esse tipo de decisão. Então, de novo, não é recomendação de maneira nenhuma. Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, está todo mundo falando sobre dividendos. A dividendos é o assunto do momento, e como tudo no mundo dos investimentos, tudo no mundo financeiro, as pessoas que falam, os influencers falam sem contextualizar na maioria das vezes, e você acaba tomando uma ducha de água fria, eventualmente,
quando você vê que aquilo que você achava que seria um excelente retorno para você não é bem assim. Dividendos, eu não me canso de falar, eu falo isso de graça para todo mundo, eu não coloco isso só nos cursos, no Clube do Investimento, eu quero que as pessoas saibam, porque você pode te prejudicar você achar simplesmente que uma empresa que paga bom dividendo é uma empresa que paga dividendo alto. Dividendo está muito mais relacionado com o histórico. Por quê? Porque dividendo é uma escolha arbitrária da diretoria da empresa, eles podem se resolver ou não pagar dividendos. E quando você olha para trás, você olha para o passado e você vê 10, 20, 30, 50 anos, como a gente tem, de empresas que pagam dividendos crescentes, yes, geralmente é um excelente investimento para o seu portfólio. Se você não vê esse tipo de performance histórica, não cai nessa. Então, ele traz um retorno dividend yield de 3,85, bastante respeitável. Tem um low beta. O beta, o beta, que está relacionado com volatilidade. Toda vez que eu falo essas coisas, eu tendo a falar do jeito que se fala em inglês e não posso fazer mais isso. Estou me curando desse mal. E tem um expense ratio, então ele só custa mais ou menos 0,10% de expense ratio, a um valor bastante baixo. Com a volatilidade bastante limitada, tudo bem que é acima de 1, e a gente tem um measure para beta que acima de 1 é mais volátil. Obviamente que nos últimos anos a gente teve um pouco mais de volatilidade, mas paga um dividendo razoável de 3,85. Eu vou mostrar para vocês, não só para esse, mas para todos eles. E nesse aqui eu trouxe só um pouquinho para vocês terem ideia que ele realmente é de energia. 99,36% dos estoques que compõem esse ETF são do setor de energia. E você pode ver o que tem aqui. Chevron, tem ExxonMobil, tem OXY, Occidental Oil. Então, o que são empresas de energia? Na maioria vão ser empresas petrolíferas. Aí você vê proporções de grandes empresas como Chevron, esse CVX, vocês estão vendo, Chevron, eu esqueci como é que é Chevron no Brasil. Eu sei que a ExxonMobil é ESSO, é da ESSO, né? ESSO, eu lembro quando eu estava aí que eram os postos ESSO. Então são empresas, na grande maioria, de energia fóssil. E você vê as proporções, então você vê, só para você ter um exemplo, Chevron são quase 19% da composição desse ETF. E XOM, que é a ExxonMobil, 23,9%, então eles têm uma proporção bastante grande de empresas de energia. Próximo, para esse vídeo não ficar tão longo assim. XLF, XLF, que é o de Financials, o setor financeiro, obviamente, esse tomou, nos últimos meses, assim, teve um baque muito grande por causa das crises que a gente está tendo nos bancos regionais dos Estados Unidos, Silicon Valley Bank, First National, vocês já sabem a história toda, vocês estão acompanhando o que está acontecendo aqui, mas mesmo assim, tem um net asset bastante alto, acima de 33 bilhões de dólares. O dividend yield um pouco mais baixo, 1,95%. O expense ratio, 0,10, baixo também. Uma coisa que eu não comentei, que ele foi criado, nesse caso, em 98. Então, eles têm um histórico que você pode acompanhar de performance bastante longo. Então, mais um, XLF Financials. Os dois primeiros foi bem fácil, porque XLE, energia, XLF, setor financeiro, Financials. E vou mostrar para vocês a composição, então você pode ver de novo que eles têm empresas como American Express, Bank of America, Berkshire Hathaway, Schwab, JP Morgan Chase, Wells Fargo, o que você esperaria do setor financeiro que compõe. E nesse caso, você tem assim, uma distribuição um pouco mais even da porcentagem de assets, você não tem coisas tão desproporcionais como o XLE, quando você tem ExxonMobil, você tem Chevron, uma proporção muito maior. Então, agora você sabe mais? Esse é o segundo, XLF. Terceiro, XLU, XXLU, Utilities, o setor de utilidades. Eu já explico para vocês o que é isso daqui a pouquinho, mas eu vou mostrar para vocês de novo. O net assets um pouquinho mais baixo, acima de 14 bilhões, paga um dividendo também bastante respeitável, 3,17. Deixa eu abrir um parênteses sobre o dividendo aqui. Existe muita gente que vira e mexe me perguntar, eu descobri um estoque, alguma coisa que paga um dividendo altíssimo, por exemplo. Não sei se vocês sabem disso, mas as empresas que pagam maior dividendo são empresas de cargueiro de petróleo, de transporte de petróleo, dividendos assim absurdos, 50%, 60%, 80%. Depois você vai ver a performance dele, a performance histórica desses dividendos e do próprio estoque. It's not a good thing. Então, de novo, 3,17% como dividendo. Para pensar, porque a gente agora está vivendo um momento onde a inflação está muito alta. Então, a gente está vivendo um momento de inflação acima de 6%, inflação real bem acima disso. Mas, na média dos Estados Unidos, a gente tem inflação, e o objetivo do Fed é ter inflação abaixo, ou por volta de 2%, não abaixo, perdão. 3,17%, é um dividendo respeitável. Então, você
quando você vê esses números 2,5, 3, 3,5, não são números que você joga fora. Um beta bastante baixo, esse aqui é interessante porque você vê, ele oscila muito pouco. Então, de novo, só para você aprender mais uma que eu repeti, beta é uma medida para você mede a volatilidade, esse movimento de up and down do estoque. Para certas coisas, principalmente para trade, você quer volatilidade alta. Para investimento, vai depender, existem algumas coisas que você precisa contextualizar, mas esse tem um beta bastante baixo, 0,5, só precisa entender o nosso benchmark é 1. Então, acima de 1, volatilidade alta, abaixo de 1, volatilidade baixa. Nesse caso, o XLU tem a volatilidade bastante baixa. Excelente ponto. E você tem empresas aqui, são empresas, agora deixa eu explicar aqui que é utilidade, pelo menos o que a gente chama aqui nos Estados Unidos. São empresas, melhor jeito que eu posso explicar para você, são empresas que você paga suas contas regulares de luz, de gás, de água, esse tipo de empresa, a gente chama aqui de utilities. Se você mora aqui, você está assistindo, você sabe que quando você, por exemplo, você vai alugar um apartamento, eu lembro isso quando eu alugava apartamento, quando eu era solteiro, eu queria saber se estavam de utilities incluídas, água, luz, esse tipo de coisa, gás. Então você tem Duke Energy, você tem, eu não sei se eu conheço todos aqui de cabeça, muitos estoques eu já conheço de cabeça, mas esses aqui, Duke Energy eu lembro, tem mais algum outro aqui que talvez eu saiba. PG, eu não lembro exatamente o nome da empresa, pensei que sabia, não sabia. Mas uma coisa um pouco mais proporcional, você tem aqui esse NII, 15,3%, mas de modo geral, a maior parte, se não todos, são nesse setor de utilities, de novo, são também relacionados com não necessariamente energia, mas empresas elétricas, de fornecimento de água, fornecimento de gás, esse tipo de coisa. XLU, esse também ajuda porque o utilities fica mais fácil de você decorar. Próximo, XLI, Industrial, setor industrial, fabricação pesada. Bom, não exatamente, mas eu vou mostrar para vocês alguma coisa que vocês vão conseguir associar. É um ETF que ele tem net assets um pouco menor, 13,98, quase 14 bilhões de dólares. Tem um retorno para o tipo de indústria que tem 1,59, então não é um ETF, não é um dividendo assim que você ignoraria, você jogaria fora, mas tem uma performance razoável. E tem, só para vocês terem uma ideia, o retorno desse ano dele foi de 3,44, foi uma coisa para você considerar, e tem um beta também não tão alto, 1,12%, também foi criado em 1998, se eu não me engano, a maioria desses, um pouquinho antes do dot-com bubble, que o Spider criou esses ETFs. Então, só para vocês entenderem, quando eu falo Spider é um dos fundos de investimento que tem aqui. Então, esses todos são da mesma família. Essa a razão que eu quis trazer para você. Existem outros, eu quis trazer os XLs, só para ajudar você a memorizar. E, obviamente, tem outros ETFs que seguem também as mesmas indústrias, mas, de novo, não era o objetivo desse vídeo. Para não complicar muito, eu gosto de uma coisa chamada método Q. Se você me acompanha, você sabe exatamente o que eu estou falando para simplificar, ficar mais fácil para cada um de vocês. Então, aqui você vê empresas, indústrias de fato. Por exemplo, Boeing, a primeira, aviões, a Caterpillar, material pesado, General Electric, a Honeywell, Lockheed Martin. Então você tem grandes empresas do setor industrial. Esse é um pouco mais balanceado, você não tem nenhuma empresa que é overweight, ou seja, você tem uma porcentagem muito maior na proporção dos assets para alguma coisa específica. Nesse a gente não vê isso, que também é uma coisa que depende do que você está contextualizando, não é ruim, você está diversificando mais ou menos dentro de uma linha assim de evenness, eu não sei, mas não fica nada muito pesado, então você não depende, porque eu quero dizer com isso, deixa eu explicar melhor. Você não depende tanto do Boeing, você não depende tanto de Caterpillar como estoques individuais, como eles são a proporção Boeing 3,98, Caterpillar 4,4, a Lockheed Martin 3,9, aquela coisa toda, então fica um pouco mais balanceado, não é uma coisa ruim. E obviamente Boeing, esse BA, CAT, gato, Caterpillar, a GE, vocês conhecem, General Electric, Honeywell, Lockheed Martin, tudo isso. Próximo, agora pronto. Agora acabou as letras para facilitar a nossa vida. Agora a gente tem que realmente ler. XLK, o setor de tecnologia, esse tem sido queridinho da maioria das pessoas nos últimos anos, obviamente depois da revolução da internet, dos anos 2000 para cá, tem sido o setor que mais cresce, tem sido o setor também que tem mais, que realmente carrega o mercado financeiro como um todo, onde são as maiores empresas. Vocês vão ver as empresas que estão ali, vocês já devem estar imaginando quais são, mas a gente tem assets bastante, 40,8 bilhões. São 40, tá? Não é 4, são 40. Tem um PE ratio, não estou falando de PE ratio nesse não, para não complicar, vamos falar só do yield. Esse tem um yield melhor, obviamente. Por que esse tem um yield tão menor? A gente estava falando anteriormente de yield de 3 ponto alguma coisa,
e agora a gente desce para menos de um 0,95, porque as empresas da tecnologia, de modo geral, são empresas em crescimento, em desenvolvimento, em expansão. Então, o que a diretoria dessas empresas quer? Eles querem manter capital o máximo possível com eles para que a empresa continue crescendo. Isso não é uma coisa ruim, muito pelo contrário. Existe também esse misconception, essa concepção errônea, principalmente quando você começa a investir, porque eu acho que o conceito de dividendo ele é muito fácil de você entender e ele é muito comforting, você se sente confortável sabendo que você vai receber um salário. Eu acho isso, não estou criticando ninguém, eu entendo também, porque a gente está condicionado, olha, eu quero uma coisa que seja constante, um bom salário, porque a gente vem desse mundo. No mundo dos investimentos, as pessoas, pelo menos os investidores sofisticados, não pensam assim, porque eles entendem que existe muito mais retorno, por exemplo, na empresa de tecnologia, que continua crescendo. Se você quiser entender exatamente o que eu estou falando, dá uma pausa, dá uma olhadinha no estoque da Microsoft, ou Google, ou Apple no decorrer das décadas, e você vai entender que se você vai fazer uma matemática simples e você se pergunta, será que eu queria 3% de dividendo por ano, ou queria o crescimento que ela teve nessas décadas? Você pode ter certeza que você vai ter a resposta assim rapidinho e você vai saber exatamente o que você vai querer. Eu vou te dizer, não vou te dizer o que você vai querer, porque quem sou eu para dizer o que você quer, mas eu te digo que você não vai querer os dividendos, trust me. Então traz um dividendo um pouco mais baixo, porque essas empresas são empresas de expansão, querem um capital para continuar crescendo, 0,95. E o beta 1,15 not too bad, também de 98. E o que a gente vê aqui? Tchan, 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 Apple, a Mastercard, Microsoft, Nvidia. Então você tem essas empresas de tecnologia, não só de tecnologia específica que a gente considera como tecnologia, mas tem, inclusive empresas, por exemplo, a Mastercard e Visa, que se diversificaram e que fazem parte de uma nova tecnologia, fintech e outras coisas. Nesse ETF XLK de tecnologia, a gente começa a ver de novo aquele mesmo padrão que a gente viu no XLE quando a gente estava falando de Chevron, Exxon, the big boys, right? Inclusive empresas que já foram. A Chevron eu não tenho certeza, mas a ExxonMobil já foi a maior empresa do mercado. O que a Apple é para o mercado hoje, vocês estão vendo aí. Então, esse ETF depende 22,7% dos seus ativos estão na Apple, depende muito da Apple. E é melhor você depender da Apple do que depender de outras empresas. Mas no caso da XLE, a ExxonMobil já foi a maior, por isso essa desproporção em termos de asset allocation. Nesse caso, a gente tem Apple acima de 22%, Microsoft acima de 20%, Nvidia 0,6%, então você vê assim uma discrepância. Obviamente que Apple e Microsoft são as duas maiores, são trillion dollar companies, são empresas com market cap acima do trilhão, além de Google, que são empresas de trilhões. A Apple, só uma curiosidade para você, já foi uma empresa de 3 trilhões de dólares. Eu lembro quando o pessoal do Bitcoin, não vou fazer nenhum comentário sobre Bitcoin, mas só para vocês entenderem proporções quando você está se expondo a uma empresa como essa. Ou um ETF que tem a Apple, se você se expor a qualquer ETF de índices, tirando o IWM, que é o Russell 2000 de Small Caps, qualquer outro, você vai estar se expondo a Apple, porque todo mundo quer ter Apple. Quem não quer ter Apple? Como se fosse aquele filho ou aquela filha que só te dá alegria. You want to have that in your portfolio for sure. Dentro dos ETFs, você vai ter Apple desproporcional, porque a Apple, voltando aqui ao que eu estava falando em relação ao Bitcoin, tinha muita gente falando, né, naquela inflação que eu digo dos preços de ativos em 2020, 2021. Bitcoin chegou a $1 trilhão. E eu falava assim, pessoal, e a Apple, que é uma empresa, um estoque que compõe um índice que compõe o mercado americano de ações, porque se falava naquela época que o Bitcoin ia ser uma coisa que ele não se tornou ainda, e não sei se ele vai se tornar, tenho minhas dúvidas. E eu falava assim, pessoal, a Apple sozinha são 3 trilhões. Só quer juntar com Microsoft e Google, e a gente pode continuar essa conversa para o resto da vida, mas só quero dar uma ideia para vocês, dentro desse ETF, o que eles têm, os pesos pesados do mercado. XLK, não é T de tecnologia, XLK. Esse é um que eu gosto bastante, XLV. Aliás, eu gosto, todos eles acho que tem algum lugar, eu não tenho todos no meu portfólio, muito pelo contrário. Tenho pouquíssimos deles, pelas minhas razões pessoais. E não vou falar para vocês algumas coisas do meu portfólio, porque eu não quero sway, quero influenciar vocês a nada. De novo, isso aqui não é um vídeo de recomendação, é um vídeo de explicação. E aquele negócio que eu falei, as pessoas não sabem o que elas não sabem, para vocês que estão assistindo esse vídeo, já não aplicam mais. Porque vocês sabem alguma coisa sobre diversificação em ETFs específicos do mercado americano, que tem muita gente que não sabe. There we go. O XLV de Healthcare, ele é um ETF, obviamente, do setor de saúde.
quase 40 bilhões, 38 pontos, quase 39 de net assets. Ele tem paga um dividendo 1,57, not bad. Beta super baixo, 0,6, então abaixo de um a gente sabe que é um low beta, menos volatilidade. E ele tem as empresas que você esperaria, pelo menos aqui no mercado, aqui nos Estados Unidos, você tem Johnson & Johnson. Deixa eu fazer esse adendo. Esse JNJ, Johnson & Johnson. Logo embaixo tem esse MRK, logo embaixo tem PFE, Pfizer, mas esse MRK é essa Merck, que é uma empresa, um laboratório, a gente fala Merck no Brasil, que é um laboratório alemão, faz parte do portfólio. United Healthcare, obviamente, é o maior de todos, esse está lá embaixo. O UNH, de novo, não é uma empresa americana, é uma empresa internacional, uma empresa alemã, faz parte do portfólio do XLV, porque é um gigante do healthcare e gera lucros, então why not? Não tem barrismo, eles querem ter XLV para vocês. XLY Consumer Discretionary ETF. Ok, now você pode falar assim, caramba, agora me perdi, Bruno. Estava entendendo tudo, agora Consumer Discretionary ETF. Que diacho que é Consumer Discretionary? E eu vou explicar para vocês, mas antes vai ficar fácil de você entender. Eu só sei uma coisa para explicar as coisas para todo mundo, que é o método KISS. Eu não sei nada diferente disso. E o método KISS vai te salvar com isso aqui também. Net Asset um pouquinho menor, um pouquinho acima de 13 bilhões, um pouquinho abaixo de 14, quase 14. Um yield bem baixo, 0,89, vocês vão entender por quê daqui a pouquinho também, e um beta um pouquinho mais alto, 1,22. Vamos lá, o que é Consumer Discretionary? Deixa eu mostrar primeiro para vocês as empresas, aí você vai entender, e é bom que assim você nunca mais vai esquecer isso. XLY, eu não falei, esse ETF é o XLY. Amazon, Lowe's, McDonald's, Nike, Starbucks, Target, Tesla, Home Depot, TJ Maxx. Você consegue fazer alguma coisa assim? O que isso quer dizer? Quer dizer que consumer discretionary, quer dizer, é a discrição do consumidor. Ou seja, o que isso quer dizer na prática? Se as coisas não estão indo muito bem para o consumidor, para a economia em geral, você compra menos Amazon, você compra menos Lowe's, você vai menos no Lowe's, você come menos McDonald's, você compra menos tênis da Nike, você toma menos café no Starbucks, você compra menos coisas na Target, so on and so forth. Consumer discretionary é a sua discrição. Você acha que você pode? Você compra. Você não pode mais, a sua situação financeira não está permitindo? You don't do it. Simples assim. Então, obviamente, Amazon, outro gigante, desproporcionalmente bem maior, 23% de exposure no valor de a porcentagem de assets, Tesla 0,15%, então você tem essas grandes empresas, esses grandes retailers. De novo, mas que é o que você quer, não é o que você precisa. Por que eu estou dando essa premise? Porque XLY, por que você está entendendo desse jeito? Para ficar mais fácil quando a gente falar de Consumer Staples XLP. O que são os Consumer Staples? Well, se o Consumer Discretionary é o que você quer, mas não pode, Consumer Staples vai ser, eu já te falo, Net Asset 16, porque acima de 16, um yield melhor, 2,5, é respeitável, um dividendo de 2,56 ao ano, não é de se jogar fora, um beta super baixo, abaixo de 1, not bad at all. Mas olha as empresas que tem aqui. MO, você pode, Coca-Cola, Costco, Home Depot, Walmart, Procter & Gamble. O que essas empresas vendem? Elas vendem coisas que você vai comprar com a situação financeira do país, econômica, muito boa ou muito ruim, você precisa. Mas Coca-Cola, por quê? Porque Coca-Cola não vende só Coca-Cola, ela vende outros produtos, snacks, produtos alimentícios, água, um monte de coisas que você vai estar consumindo. Anyway, Costco, se você não está familiarizado aqui, se você não mora nos Estados Unidos, é um grande retailer, é um supermercado, varejo, atacado, é atacadista, o grande atacadista, você compra coisa bulk, em proporções grandes assim. Então você tem Procter & Gamble, você tem Philip Morris, mas cigarro, assim, as pessoas que fumam continuam fumando sem, dependente da situação econômica. Walmart é muito óbvio, tem Walmart no Brasil, vocês conseguem se relacionar aqui também, um mercado, um mega mercado que vende de tudo, então são empresas que não são afetadas tanto assim com variação do ciclo econômico, por isso são consumer staples, são as coisas que você quer. Aprendeu? Fácil. Discretionary é o que você precisa. Então, discretionary é o que você quer. E staples é o que você precisa. Então, você consegue, só nisso, eu acho que você já aprendeu uma coisa super válida aqui, é o tipo de exposição que você tem, se você vai passar por um momento de recessão, Get it? Get it? Pessoal, esse é o nosso vídeo para hoje, espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido uma coisa nova, uma coisa de valor, que possa fazer diferença de fato. Esse canal foi feito exatamente por isso, para a gente trazer coisas fora do noise, fora do trivial,
Eu espero que vocês tiveram fã. Eu tenho um fã fazendo esses vídeos. Se você gostou, não deixe de colocar o seu joinha, o seu like. Divida o seu vídeo com seus amigos. Considere sempre subscribe para o nosso canal. Aperta o sininho para não perder os nossos conteúdos. As pessoas precisam saber disso. Por isso, não custa nada. Aperta share e você consegue dividir isso com bastante gente. Falou? Espero que vocês tenham gostado mais uma vez e vejo vocês de novo na próxima.